Olá, pessoal do terceiro ano. Hoje é sexta-feira, último dia da semana, dia de História e Geografia. Hoje, nosso vídeo de História vai começar pelo livro. Nós vamos pegar o livro e colocar na página 9 para acompanhar a leitura com a tia. Vamos lá? Hoje nós vamos falar dos primeiros habitantes do Brasil. Alguém conhece os primeiros habitantes do Brasil? Alguém já ouviu falar nele? Eu acho que sim, hein? Então vamos ler para a gente conhecer? Peguem o livro e me acompanhem na leitura, ok? Você conhece seus antepassados? Antepassados são pessoas que nasceram bem antes da gente, que vieram no passado, nossos avós, tataravós, como a gente aprendeu anteriormente aqui no livro, não é? O que você sabe sobre os povos que viveram há milhares de anos no território que atualmente forma o Brasil? Eles ajudaram a formar o povo brasileiro, assim como você, seus colegas e todas as pessoas que vivem no nosso país. Muito antes do nosso país se chamar Brasil, os povos indígenas já viviam nessas terras. Por isso, eles são considerados os mais antigos habitantes desse território. Ou seja, eles foram os primeiros, os mais antigos. As culturas indígenas são bastante diversificadas, são diferentes. Existem várias culturas, vários tipos de índios. Os povos indígenas falam mais de 154 línguas diferentes. Nos dias de hoje, no Brasil, e ocupa áreas em diferentes regiões. Ou seja, existem índios ainda hoje em dia em várias regiões no Brasil. Muitos vivem em florestas, em terras indígenas e também em cidades. Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, os povos indígenas falaram mais de 130 línguas. Ou seja, antigamente eles falavam ainda muito mais línguas do que hoje. Ao longo do século de colonização, muitas etnias desapareceram. Então foi por isso que eles deixaram de falar a quantidade de língua que eles falaram. E os grupos que sobreviveram lutam até hoje em dia para preservar essa cultura e a sua identidade. Então vamos lá, pessoal. Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Isso mesmo, os índios. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil porque eles foram os primeiros a chegar aqui, mesmo antes do Brasil se chamar Brasil. Olha quanto tempo que nós temos os índios juntos, pessoal. Muito tempo, não é verdade? Aqui nesse jogo rápido, na página 9, está pedindo para a gente observar a foto e responder. Existiram, ao longo do tempo, trocas culturais entre os povos indígenas e os descendentes de europeus. Justifique sua resposta com elementos da foto. Está perguntando se existiam. Eles são iguais? Será que eles são dos mesmos povos? Não, né? Dá para ver que ele é um índio e ele é um europeu. Então, a resposta é sim. E como que a gente pode justificar essa resposta? A troca cultural é representada pelo contato do indígena com a câmera fotográfica. Então, vocês podem escrever só isso. É representada pelo indígena com a câmera fotográfica, porque a gente sabe que o índio antigamente não tinha essa câmera. Ele tá com essa câmera porque ele tá vendo do menino diferente, não é verdade? Que é o menino europeu. Vamos lá, respondendo essa daqui, gente. Agora, nós vamos conhecer alguns costumes indígenas, alguns modos de vida que eles tinham, algumas coisas que eles faziam que a gente talvez não conheça e aí não saiba, mas a gente vai aprender agora. É só prestar atenção e acompanhar a leitura com a tia na página 10, ok? Vamos lá? No Brasil, atualmente, existem mais de 240 povos indígenas. Cada povo indígena tem hábito e tradições específicos, mas, apesar da diversidade, da diferença, existem semelhanças entre eles que podem ser identificadas. Uma semelhança entre eles é a pintura corporal.
todo povo indígena, independente de ser de culturas diferentes, de povos diferentes, usam a pintura corporal. A arte da pintura corporal é muito importante para os povos indígenas, pois simboliza um papel que os indivíduos ocupam dentro de sua comunidade. Os momentos vividos pelo grupo e os rituais sagrados. A pintura marca ocasião como casamento, mortes, adoecimentos e até a passagem de a vida adulta para outros momentos. Quando eles deixam de ser criança e viram adultos, eles começam a se pintar. As tintas são feitas de resinas vegetais, como o fruto do urucum, que é uma fruta indígena, e do jenipapo. É comum que os desenhos feitos no corpo tenham elementos geométricos. O que são elementos geométricos? Triângulos, quadrados, retângulos, linhas retas, paralelas e até mesmo curvas. Vamos falar agora das casas, de onde eles vivem, onde eles moram. Agora, nós vamos falar da maneira que eles vivem, como eles comem, como que eles se vestem. Vamos falar sobre agricultura, caça e pesca e coleta. Vamos lá? Na página 11, abram para ler junto com a tia. As atividades fundamentais para os povos indígenas estão relacionadas ao ambiente que vivem, pois deles são extraídos os recursos necessários para a sua sobrevivência. O que são recursos necessários para a nossa sobrevivência, gente? Alimentação, vestimenta, água, não é verdade? Dessa forma, a agricultura, a caça, a pesca e a coleta são essenciais para a vida cotidiana nas aldeias, a vida do dia a dia, para sobreviver no dia a dia. A coivara é uma técnica tradicionalmente utilizada pelos povos indígenas. Ela consiste, tá querendo dizer que o que ela é? A utilização rotativa da terra, em que são intercalados períodos de repouso e de cultivo nas áreas de plantio. Para a preparação do solo, uma parte da vegetação é derrubada. Depois é feita a queimada, cuja as cinzas são utilizadas para a fertilização do solo. Então, para a fertilização dos solos, eles usam as cinzas da parte que eles queimam. Geralmente, eles queimam as partes secas, né, pessoal? Para poder eles fazerem isso como adubo. Artesanato. Para o modo de vida das comunidades indígenas, o artesanato também é uma atividade fundamental, já que por meio dele são produzidos diversos utensílios e ferramentas usados na agricultura, na pesca, na caça, na alimentação, nas construções e etc. Alguns materiais são extraídos da natureza para a confecção de objetos artesanais. São penas, barro, palha, casca e cocos. Além disso, os indígenas confeccionam objetos como bonecas e brinquedos. Olha um brinquedo aqui do indígena, ó. Brinquedos das crianças indígenas são feitos de modo artesanal. Feito de modo artesanal quer dizer que são feitos com as mãos. É bem legal, né? Vocês estão vendo a figura dos artesanatos deles? Agora nós vamos pegar o caderno de história. Peguei o meu aqui. Vamos fazer o cabeçalho, escrever o nome da matéria e escrever exercícios de fixação. Lembrando que exercícios de fixação são aqueles exercícios que nós fazemos para fixar, para aprender, alimentar tudo que a gente já conseguiu aprender ali no livro, tá? Vamos copiar com a fotinho que a tia vai enviar para vocês e depois responder. Número 1. Quais foram os primeiros habitantes do Brasil? Muito fácil, né, pessoal? Número 2. Esses habitantes ocupam áreas em diferentes regiões. Quais são elas? 3. Atualmente, quantos povos indígenas existem no Brasil? 4. Complete as frases de acordo com o texto do livro de história da página 20. Então, pessoal, todos esses exercícios nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos ler a pergunta e ver no livro a resposta.
Então, conforme a gente for lendo aqui, nós vamos ver aqui a resposta e copiar. Quais foram os primeiros habitantes do Brasil? Os índios. Muito bem. Os índios. Esses habitantes ocupam áreas em diferentes regiões. Diga quais são elas. Vamos dar uma olhada? Ó, os povos indígenas, 150, ocupam áreas de diferentes regiões. Muitos vivem em floresta, em terras indígenas e também em florestas, em terras indígenas e também em cidades. Então, vamos escrever em florestas, vírgula, terras indígenas e em cidades. Atualmente, quantos povos indígenas existem no Brasil? Abrindo o livro e vendo. Na época em que os portugueses chegaram, os povos indígenas falavam mais... Não é nessa página. Vamos pular a página e vamos para a página 10. No Brasil, atualmente, existem 140 povos indígenas. Então, vamos escrever aqui. Existem 240, eu falei errado, pessoal, 240 povos indígenas. Estão conseguindo ver, pessoal? Agora vamos completar. Complete as frases de acordo com o texto da página 20. Da página 10. Ó, a tia tá corrigindo aqui, da página 10. Vamos lá. A pintura marca ocasiões como... Vamos procurar. A pintura... Cadê a pintura? Marca ocasiões como... Pontinho, pontinho. Casamentos. Vendo aí no livro de vocês, pessoal. Depois de casamentos tem o quê, pessoal? Casamentos, mortes, adoecimentos. E passagem da vida adulta e outros momentos. Agora, na letra B do complete. As, pontinho, pontinho, são feitas de resinas vegetais, como do fruto, do, pontinho, pontinho, e do... Vamos ler. Número 5. Marque V para verdadeiro e F para falso. Os índios se alimentam através da caça, pesca e coleta. Verdadeiro ou falso? Vamos pensar e pesquisar. Os homens são responsáveis para fazer a limpeza e a preparação da terra. Verdadeiro ou falso? As mulheres indígenas não fazem nada. Será? Verdadeiro ou falso? Dê exemplos de três artesanatos feitos pelos povos indígenas. Vamos pesquisar? Desenhe uma casa do índio de acordo com o formato que ela tem. Vamos fazer a letra B do complete. As são feitas de... O que são feitas de resinas e vegetais? As tintas. Vamos escrever? As tintas são feitas de resina e vegetais. Do fruto do... A gente acabou de falar do urucum. Muito bem. E do genipapo. Os índios se alimentam através da caça e pesca, pessoal. A tia acabou de explicar. Verdadeiro ou falso? Muito bem para quem falou verdadeiro. Os homens são responsáveis para fazer a limpeza e a preparação da terra. Verdadeiro ou falso? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Os homens ocupam da limpeza e da preparação da terra. Verdadeiro. As mulheres se encarregam do plantio e da colheita. As mulheres não fazem nada? Então é falso, né, pessoal?
Falso. Dê exemplos de artesanato feito pelos indígenas. Vamos lá. Vamos lá. Brinquedos. Vírgula, arco e flecha. Berimbau. Desenhe uma casa do índio de acordo com o formato que ela tem. Aqui nós vamos desenhar uma oca. Lembra que a tia falou que a casa do índio é uma oca? Ó, a tia vai desenhar uma oca bem facinho. Mas vocês caprichem aí e desenhem a oca do jeito que vocês quiserem, ó. Isso tá mais pro englu, né? Que isso. Não, a tia vai ter que fazer um telhado aqui, ó, de palha, para não ficar tão parecido com o iglu. O iglu é uma casa daquele pessoal que mora no gelo. Mais ou menos, né? Mas tá bom, vocês entenderam. Beijinho, amores, até a próxima aula. Pessoal que mora no gelo. Mais ou menos, né? Mas tá bom, vocês entenderam. Beijinho, amores, até a próxima aula.